Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero que você observe dois versículos da palavra de Deus. O primeiro versículo que nós iremos meditar está em Mateus, capítulo 5, versículo 29. Olha o que está escrito, Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41, Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que foi que Jesus disse. O próprio Jesus, que estava em carne, ele disse que a carne é fraca. Por que ele disse que a carne é fraca? Porque ele é o verbo que se fez carne, e ele sabia que mesmo ele sendo filho de Deus, ele sentia as mesmas paixões da carne que qualquer homem sente. Ele estava na carne, entendeu? E ele entendia o que é a luta da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo disse que há uma luta da carne contra o espírito. Eu quero, mas não posso. Se eu pudesse, eu fazia, mas não posso. E Jesus, ele disse que, aqui na palavra dele, ele disse que se a sua mão faz você pecar, corta ela. Não é para você cortar, literalmente. Não é para você meter a faca. Não. É você cortar, é nós cortar aquilo que nos induz ao pecado. Por exemplo, quem é viciado na bebida alcoólica, peça para ele deixar de beber. Para ele vai ser difícil, porque ele gosta de beber, mesmo sabendo que isso prejudica a saúde dele. Diga para um crente que é viciado na pornografia, ele deixar a pornografia. É difícil, por quê? Porque a pornografia, ela vicia, é prazeroso, porém, leva para o inferno. Mas a pessoa que é viciada, ela está com alguma coisa que está lhe induzindo, é um olho que a pessoa tem, que está induzindo ao erro. Por exemplo, Jesus diz assim, aquele que atentar numa mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério no seu coração. Não foi prática, mas no seu coração ele já adulterou diante de Deus. Porque no Antigo Testamento o pecado legítimo era aquele que o homem e a mulher fossem encontrados na cama fazendo sexo. No Novo Testamento Jesus disse assim: se você olhar para uma mulher, quando ele fala da mulher, fala do homem e da mulher, já cometeu adultério aos olhos de Deus. No Antigo Testamento, para você ser tido como homicida, você tinha que matar uma pessoa. No Novo Testamento, basta só você ofender o seu irmão. João escreveu na sua primeira carta, pertinho do Apocalipse, ele disse: aquele que ofende o seu irmão é homicida. Aonde eu quero chegar? Se alguma coisa está nos induzindo ao erro, alguma coisa, por exemplo, se você é viciado na bebida alcoólica, ok? Se você é viciado na bebida alcoólica e você não resiste à vontade de passar perto de um bar, mesmo você sendo crente, o que você tem que fazer? Evitar passar perto do bar. Um exemplo, se você não resiste à vontade de ver pornografia ao pegar no celular, então o que você tem que fazer? Corta o acesso ao celular, só usa para o necessário.
uma pessoa viciada em droga, chegue para ele e diga para ele assim, a droga ela machuca, ela destrói, a droga traz doença, você tem que deixar as drogas. Olha, por mais que a pessoa queira deixar, às vezes o vício, o prazer da carne, o prazer do vício prende a pessoa. Então a pessoa tem que evitar o quê? Evitar estar perto de quem usa droga, é cortar. Se o teu olho te escandalizar, arranca ele. Então, por exemplo, se o Facebook, o Instagram, as redes sociais induz você ao pecado, corta. Se ao você conversar com um irmão, com uma irmã pelo celular, seja pelo celular, seja pelas redes sociais, se você não resiste à tentação de estar dizendo uma palavra de carícia, de amor, sabendo que aquela pessoa não é seu esposo, sabendo que aquela pessoa não é sua esposa, então o que você tem que fazer? Cortar. Muitas das vezes, para você vencer o pecado, você tem que bloquear o nome de uma mulher, de um homem. Muitas das vezes, para você vencer o pecado, você tem que cortar ruas e não passar perto de determinados lugares que você entende. Muitas das vezes, você tem que arrancar da sua vida. Por exemplo, se o Facebook induz você ao erro, desinstala o Facebook. Eu não uso o Facebook, não uso o Instagram, eu uso o YouTube e o WhatsApp. Já tentei usar outros aplicativos, mas eu vi que isso induz ao erro e eu estou cortando. Por exemplo, Davi, de acordo com o que Jesus disse, o que é que Jesus disse? A carne é fraca. Davi era um homem tão cheio do Espírito Santo que ele tocava harpas e os demônios fugiam. Davi derrubou um gigante com uma pedra atirada com uma funda. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas um dia ele estava no palácio dele e ele olhou e viu Batseba tomando banho, pelada, pornografia. E ele olhou, se ele tivesse cortado, tirado o olho, olhasse e tirado, ele tinha vencido a tentação. Mas como ele olhou, nossa, que mulher bonita, né? No idioma aqui do Piauí, nossa, que mulher, que mulherão. Aí ele ficou olhando, as pernas daquela mulher, a cintura, o corpo dela. Aí ficou alimentando aquele pensamento. Aí ele mandou os soldados buscar ela e foi fazer sexo com uma mulher casada. E ainda fez um plano para matar o esposo de Batseba, que é Urias. Então, o homem, por mais que seja cheio do Espírito Santo, a mulher, por mais que seja cheia do Espírito Santo, se nós dermos lugar à carne, é queda na certa. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, a carne é fraca. Então, se a carne é fraca, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que não é porque eu estou orando a Deus que eu não vou ter vontade de pecar. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas que existe uma briga da carne contra o Espírito para que não façais o que quereis. Por exemplo, será sua mulher bonita? Eu estou aqui em casa sozinho, estou no meu trabalho sozinho, de repente chega uma mulher bonita, bela, chega, dá em cima de mim, pergunta se eu quero ficar com ela, se eu quero dormir com ela. Humanamente, é lógico que quero, mas não posso. Então, o pecado, ele não é ruim, ele é prazeroso, de tanto que você tem que orar muito, nós, eu, você, nós temos que orar muito para Deus nos dar força para vencermos o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele aviceia e ele é bom. O ruim é para onde o pecado leva, que é para o inferno. Então, o apóstolo Paulo diz que vem os maus pensamentos, não é
Tem crente que diz assim: eu olho para uma mulher, não penso besteira. É mentira, meu irmão. Só se você for gay, né? Ou se você tiver microcefalia no juízo. Porque se o seu cérebro está normal, né? Se o seu corpo está normal, ao olhar para a mulher, vem um mau pensamento. Só que você tem que resistir. Nós temos que resistir. Nós. É fácil ir para o céu? Não, irmão. Jesus disse que muitos vão se esforçar e não vão entrar. A salvação é melindrosa. E Jesus disse que nós peca até com o pensamento. Então, se o meu olho faz eu pecar, eu devo arrancar ele. Não é arrancar meu olho, não. É cortar aquilo que está me induzindo ao erro. Se eu passo em frente do bar, não resisto à vontade de beber, então eu não vou passar mais em frente do bar. Se eu não posso passar em frente de um ponto de prostituição, que eu vou lá e pago R$50 para dormir 30 minutos com aquela mulher, então o que é que eu tenho que fazer? Já que eu não aguento a tentação, eu não vou mais passar em frente do ponto de prostituição. Então, você e eu, nós só vencemos a carne se nós fugir da carne. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Há momentos na nossa vida que nós nem devemos esperar o diabo fugir. Nós temos que fugir logo. Porque a carne, a cada dia, por causa dos aplicativos, por causa da pornografia, por causa das redes sociais, por causa da facilidade de conversar pelos celulares, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, aí se torna aprazeroso o pecado, se torna doce, mas o fim é amargo. Então, meus irmãos, muitas das vezes, até o gostando, a gente tem que deixar. É como uma pessoa que está se acabando na bebida, o médico diz: olha, você tem que parar de beber, senão você vai morrer. Então a pessoa, mesmo gostando, mesmo querendo beber, a pessoa tem que deixar. É como viciado em droga, ele não come mais, está roubando para alimentar o vício. Aí os familiares chegam e dizem: ó, você tem que deixar a droga, porque senão você vai ficar preso, você vai se maltratar, você vai ficar doente. Então a pessoa, mesmo gostando, a pessoa tem que deixar. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos todos os dias pedir força a Deus. Muitas das vezes os irmãos veem orando no monte, e você não sabe o quanto nós que pregamos as verdades, nós somos perseguidos pelos demônios, pelo inferno. Nós somos fadados ao erro como você. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E lá do céu Deus olhou e viu Davi fazendo sexo com uma mulher casada. Um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque deu lugar à carne. Não existe super-homem, não existe mulher maravilha. Se der lugar à carne, Paulo disse: não dê lugar ao diabo. Se der, ele derruba mesmo. O diabo, ele é inteligente, ele sabe derrubar. Então, meus irmãos, seja qual for o seu erro, seja qual for o meu erro, eu devo orar e pedir força a Deus para me resistir. E se eu não conseguir resistir, eu devo cortar aquele mal. Então, para eu vencer o mal, para eu vencer o pecado, eu devo cortar o mal. Tá certo? Arranca fora aquilo que te induz ao pecado. Corta as amizades que te induz ao pecado. Corta as ruas que faz você pecar. Corta as redes sociais que faz você pecar. Tá certo? Tem muitas irmãs que até saiu do WhatsApp, saiu da internet, saiu de tudo. Por quê? Porque estava induzindo ao pecado. Não existe, porque eu sou crente, eu oro, não sei o quê. Mas a carne é fraca. Quem disse isso foi Jesus. A carne é fraca. Então, que nós possamos ocupar a mente com as coisas de Deus. Eu preciso a cada dia me converter. Tenho quase 20 anos de fé, mas tu é longe de me converter. Preciso me converter muito mais. Tenho muitos erros na minha vida, como você também tem. Vamos orar uns pelos outros e vamos buscar a Deus, irmão, para que a nossa caminhada não seja em vão, que nós possamos herdar a vida eterna, que nós possamos. Mas Jesus disse que muitos vão se esforçar para entrar
e não vão poder, porque o céu, a porta é estreita. Jesus disse: muito chamado, mas poucos são os escolhidos. Então que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que nós possamos ler a Bíblia, orar, tirar mais tempo para buscar a Deus, para buscarmos a presença do Senhor. Por quê? Porque não existe super-homem. Eu subo ao monte 1, 2 horas da madrugada para orar, não é porque eu sou forte nem mais santo do que você, não, é porque eu sou fraco, a minha carne é fraca. Quem disse isso foi Jesus. A nossa carne é fraca e ela gosta do pecado. Então, meus irmãos, para vencer precisa de muita oração. Que Deus te abençoe, que você permaneça firme. Peça perdão a Deus pelas suas falhas e peça força e corte aquilo que lhe induz ao erro. Aquilo que induz eu ao erro, eu devo cortar, e cortar logo, porque amanhã eu posso partir para a eternidade, ou hoje mesmo. E o que será de mim se eu partir em pecado? Então que Deus em Cristo abençoe. Corte, arranca este mal, arranca este olho, mas não é o olho literal, não vai arrancar seu olho não, viu? Arranca as más companhias, arranca do teu celular os números do teu amante, da tua amante, tira, bloqueia o teu amante, bloqueia a tua amante, entendeu? Sai, foge, corta o mal, sai enquanto é tempo. Jesus disse: se a tua mão faz você pecar, corta ela, mas não é cortar a mão não, corta aquilo que te faz pecar, corta aquilo que te faz pecar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.